Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Feliz de estar aqui dando uma mensagem para vocês nessa noite. É a primeira vez que eu estou nessa posição em uma igreja diferente, então eu estou muito feliz quando eu recebi o convite. Eu prontamente acatei, aceitei o convite. É uma experiência diferente para mim, apesar de já ter uma pouca experiência, mas eu sou alguém que é muito tímido, então, mas mesmo assim, eu aproveito essas oportunidades para estar nessa posição de vamos dizer, desconforto, mas ao mesmo tempo muito feliz por estar contribuindo na obra de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 121. É um salmo muito conhecido, nós vamos fazer uma mensagem expositiva. É um texto curto, mas que traz muito conhecimento para a gente, está muito ligado à nossa vida. Todos encontraram? Amém. Vamos ler. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém? Amém. Senhor Deus, nós o Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui com esses irmãos. Possa ser um momento para amar, de comunhão, de aprendizado da palavra. Só venha, Senhor Deus, nos ajudar a entender a amada da palavra. Tudo que for feito aqui, Senhor Deus, os cânticos, as orações, o culto, que a tua palavra propriamente dito, seja para o avanço do teu reino, seja para a tua própria glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 121, ele é o segundo da coleção chamada Salmo de Romário. Não sei se os irmãos já ouviram essa coleção, já leram. Que são uma espécie de saltério dentro do livro dos Salmos, e que vão do 120 até o 134. Esses salmos, irmãos, eles formam uma coleção de hinos que eram para serem cantados pelos peregrinos judeus, enquanto eles se dirigiam até o templo de Jerusalém, até a cidade de Jerusalém, e onde ficava o Monte Sião, para participar de uma das 3 grandes festas dos judeus. Então, durante a caminhada, que às vezes ela podia durar dias, os peregrinos judeus que vinham tanto da Palestina como fora dela, eles entoavam esses hinos em direção a Jerusalém. Estes salmos, irmãos, eles falam de muitas experiências essas que nós passamos também. Por exemplo, há salmos que falam de tristeza, há salmos que falam de confissão de pecados, há salmos que falam de alegrias, há salmos que falam sobre esperança. Então são situações que nós passamos também, que esses peregrinos passavam por Deus. Essa coleção de salmos também ela era muito querida por grandes homens de Deus através da história. E eu tenho certeza que a explicação e a exposição destes salmos, irmãos, ela trará também conforto, orientação e muita sabedoria para nós que estamos na nossa caminhada rumo a Jerusalém celestial. E nós, que nessa vida aqui que nós estamos, nós passamos por tantos perigos, nós passamos por tantos desafios, altos e baixos. Então, há dias que chove e há dias que não chove, há dias em que o terreno está plano, outro dia a gente tem que subir uma ladeira. Então, a gente passa por muitas dificuldades. E estes salmos, irmãos, eles vão nos lembrar que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso fervor, em toda a nossa vida aqui, em toda a nossa peregrinação. O Salmo 121, basicamente, ele vai nos lembrar que nós devemos buscar a orientação de Deus em toda e qualquer situação que nós passarmos aqui nesta terra. Observe comigo, irmãos, o versículo 1 do Salmo 121, que o salmista ele começa com uma pergunta. O verso 1 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem
meu socorro, ou outras versões, de onde virá o meu socorro. Então o salmista começa com uma pergunta. E essa pergunta ela era muito pertinente. Por quê? Porque havia muitos perigos no caminho do peregrino até ele chegar a Jerusalém. Por exemplo, havia perigos de ladrões e salteadores. Então eles esperavam essa época do ano chegar, que eram as festas dos judeus, as 3 grandes festas, para fazer um arrastão, que seria assaltar os peregrinos e levar todos os seus pertences, quando não a sua própria vida. E não para por aí. Havia perigos também de animais selvagens, como leões, ursos, que poderiam encontrar eles durante a estrada. E quando não havia os ladrões não conseguiam tirar os seus pertences, eles tiravam a sua própria vida. E havia também, irmãos, o perigo do caminho. O caminho às vezes era íngreme, era montanhoso, então era um caminho difícil de percorrer. E dependendo de onde ele vinha, ele tinha que atravessar uma cordilheira que ficava mais ao norte de Jerusalém. E o que é uma cordilheira? Cordilheira nada mais é do que um conjunto de montanhas, uma cadeia de montanhas que ficava rodeada do peregrino. Então, esse caminho também ele era muito sujeito a deslizamento de pedras grandes e de rochas. Então, a gente pode observar, durante todo isso que eu já falei, esses perigos, é um caminho muito perigoso para ele chegar ao Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Então, eu quero que vocês imaginem o peregrino no caminho de Jerusalém com um homem temente a Deus, com sua mulher, seus filhos, levando muita bagagem. Então a gente vê esse homem passando muitos perigos para fazer um culto a Deus. E diante dessa pergunta a gente tem algumas afirmações, que ele sente a sua vulnerabilidade, ele sente a sua pequenez, a sua fraqueza, e diante disso ele faz essa pergunta: de onde lhe virá o socorro? E ele tem essa pergunta e juntamente uma resposta: eu não consigo chegar sozinho à cidade de Jerusalém, ao Monte Sião, preciso de ajuda, sem ajuda eu não vou chegar até lá. E ele faz essa pergunta depois de elevar os seus olhos para os montes. Então ele eleva os seus olhos para os montes e pergunta: de onde lhe virá o socorro? Ou seja, ele faz essa pergunta para si mesmo depois de elevar os seus olhos para os montes. E havia muitos montes no caminho do peregrino até chegar a Jerusalém, como eu disse. Mas eu não penso que aqui ele está olhando para qualquer monte durante a estrada. Mas ele está olhando para os montes de Jerusalém. Mais especificamente o Monte Sião, onde estava o templo de Deus, onde se encontrava a Arca da Aliança, onde estava o altar dos sacrifícios. Lá era onde, irmãos, os levitas celebravam o culto a Deus e onde os sacerdotes ministravam o perdão de Deus. Então, é para lá que ele está elevando os seus olhos e é de lá também que ele espera o seu socorro. A expressão, irmãos, eleva os meus olhos para os montes, é, portanto, um pedido de socorro ao Deus que ali habitava. O Deus que escolheu Jerusalém para ser o seu local de habitação. Então, é para lá que ele elevava os seus olhos e era de lá também que ele esperava o seu socorro. Como ele diz logo em seguida no verso 2. Observe o que diz o verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, no verso 1 ele faz uma pergunta: de onde lhe virá o socorro? Então, à medida que ele eleva os seus olhos para Jerusalém, ele tem essa resposta no verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele sabe que o seu socorro não está na companhia de quem viajava com ele, nos homens que viajavam com ele. O socorro dele não está na companhia de outros homens ou nas armas a qual ele levava para se proteger ou qualquer outro equipamento que eles tinham para se proteger. Mas a confiança dele, o seu socorro, estava exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus, irmãos, não socorreu o salmista, ele sabia que o seu socorro não viria de mais nenhum outro lugar.
Se Deus não socorreu o salmista, Ele sabe que o seu socorro não virá de mais ninguém. Se nossa ajuda, irmãos, ela não vier do alto, ela não vai vir de nenhum outro lugar. Então é por isso que tanto o salmista como nós também, nós devemos confiar exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra. E reparem, irmãos, um detalhe muito importante aqui é que ele menciona Deus como Criador. E por que ele faz isso nessa situação? A resposta é simples. Deus fez os céus e a terra. Portanto, Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre os céus, a terra, Ele domina sobre os ursos, sobre os homens. Então, todas as dificuldades que vão acontecer ocorrerão no mundo do qual Deus é o Senhor. O socorro do salmista, irmãos, está no Deus que faz todas as coisas, que preserva todas as coisas, que fez os céus, a terra, o mar, que criou os ursos, os leões, que criou as montanhas, que criou os vales, a roça humana. Então, é nele que está o seu socorro, e ele lembra disso. Deus é o que socorre, mas especialmente o Deus que fez os céus, a terra e o mar. E esse Deus não somente criou todas as coisas, irmãos, mas Ele preserva todas as coisas. Então, Ele cuida de todas as coisas. Ele vai usar tudo o que for possível para proteger o salmista, consequentemente, irmãos, nos proteger também. Então, é dali que vem a esperança do salmista no verso 2. É de lá também que deve vir a nossa esperança. O meu socorro, o seu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e aqui ele descansa o coração dele diante de todas esses perigos. Em seguida, irmãos, os versos 3 aos versos 8, ele dá uma explicação do que Deus faz para socorrer o seu povo aqui nesse mundo. E aqui nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a gente pode ter 3 possíveis explicações. E a primeira é que pode ser uma resposta de Deus. Então, o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? E a resposta nós encontramos nos versos 2 e nos versos 3, que diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Então, o Senhor que fez os céus e a terra não permitirá que o peregrino vacile, que nós vacilemos. Ele vai guardar de todo mal. A segunda possibilidade, possível explicação, é que ele pode ter feito uma pergunta e o seu companheiro de viagem ouve e começa a dizer para ele: o Senhor não deixará que você tropece, Ele não deixará que teu pé vacile, Ele vai te guardar de todo mal, Ele vai guardar tanto a tua entrada como a tua saída. Então essa pode ser a segunda explicação. A terceira explicação, irmãos, e a mais provável aqui, é que ele está dando uma explicação para ele mesmo. Então, ele está ali durante o caminho, olhando para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Então, ele se responde a ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que o meu pé vacile, Ele vai me guardar tanto na entrada como na saída. Mas ele faz umas outras perguntas, e aqui eu quero que você compreenda muito bem, mas é que como é que Deus vai guardar o peregrino e nos guardar aqui nesse mundo? Que tipo de proteção e socorro Deus tem para mim oferecer? Essas são algumas perguntas que a gente oferece diante de muitas dificuldades que nós passamos, diante de muitos perigos que nos afligem aqui neste mundo e que vão nos afligir. Então ele começa a falar consigo mesmo, ele começa a se assegurar. Isso é algo que a gente muitas das vezes não fazemos, irmãos, que é trazer para a nossa vida determinadas verdades bíblicas que nós já conhecemos, que nós já sabemos, para nos confortar e nos trazer alívio diante de várias e várias situações adversas dessa vida. Mas uma coisa interessante aqui, irmãos, e eu preciso deixar isso claro, é
é que o que ele está fazendo não é uma repetição de determinadas verdades bíblicas, não é uma repetição e muito menos pensamento positivo. Não é que ele está dizendo algo totalmente aleatório, só para que, acreditando que determinadas verdades bíblicas em si vai livrar ele dessa situação. Então a gente conhece muitas pessoas, principalmente as religiosas, que em momentos de dificuldades elas começam a rezar o Pai Nosso, acreditando na possibilidade que aquilo vai livrar elas de determinada situação. Mas o que o salmista está fazendo aqui é falando consigo mesmo. Ele está fazendo uma pregação para ele mesmo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é exatamente o que está aqui, trazendo essas verdades bíblicas. Dizendo, ó, o Senhor que fez os céus e a terra, Ele que vai me trazer o socorro, Ele não vai deixar que eu vacile, Ele não vai permitir que o meu pé possa vacilar durante o caminho, Ele vai me proteger, Ele vai me guiar. Então, é isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está trazendo uma pregação para ele mesmo. E lembrando sempre da história do seu povo e do poder de Deus disponível para socorrer, para ajudar. E aqui, irmãos, nós temos um resumo dessas promessas que Deus faz ao seu povo de guardá-lo em todo o tempo. E são especificamente 4 promessas. E a primeira promessa nós vemos no versos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Como eu disse, irmãos, o caminho era longo e era pedregoso. Tinha dia que era subida, hora era descida, hora o caminho era plano, outra hora o caminho era por campinas, era pedregoso. Então Deus está dizendo aqui, irmãos, onde quer que o peregrino fosse, ou onde quer que você vá, Deus iria guardar os pés. Não iria permitir que o pé dele vacile, iria fortalecer o peregrino durante o caminho. Não ia permitir que o peregrino tropece em algum lugar. A segunda promessa, irmãos, nós vemos nos versos 5 e 6. Acompanhe comigo. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Deus guardará, irmãos, o peregrino em todas as ocasiões, tanto pelo dia como pela noite. Então, o que ele diz aqui é: o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol, irmão, ele representa os perigos do dia e a lua e da noite. Deus se apresenta aqui como a sombra do peregrino, ou seja, sempre próximo, oferecendo sempre refrigério, tranquilidade e calma para o caminho do peregrino. Na terceira promessa, nós encontramos no verso 7. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Aqui no verso 7, irmão, Deus guardará de todo tipo de males. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. É o que diz o verso 7. E o que significa esse todo mal aqui no texto? Significa, irmãos, todo tipo de males circunstanciais. O que seriam isso? Doenças, dificuldades, catástrofes. Então, Deus nos promete que Ele vai nos guardar de todas essas coisas. Mas, sobretudo, que a nossa alma, ela será preservada. Ou seja, pode acontecer doenças, catástrofes, mas a nossa alma, Deus irá preservar, Deus irá guardar. E a quarta promessa, irmãos, nós vemos no verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, Deus vai proteger o peregrino, tanto na entrada como na saída.
desde agora e para sempre. É isso que nós vemos no verso 8. Então nós vemos uma proteção de Deus em toda a jornada, não apenas em certos momentos, não apenas em certas ocasiões da nossa vida, mas em toda a jornada, em toda a nossa vida, Deus irá nos proteger, Deus irá fortalecer o nosso pé, não permitirá que o nosso pé vacile. E por que Deus promete isso, irmãos? Irmãos, Ele promete isso porque Ele não tem nenhuma obrigação de nos proteger. A chave aqui está no verso 4, quando diz que Ele é o guarda de Israel. Israel, irmãos, era o povo da aliança. Deus havia escolhido a nação de Israel, dentre todas as demais nações, para ser o Deus daquele povo e para que aquele povo fosse o povo do seu louvor. Deus deu sua lei, Deus deu a aliança, Deus deu o culto, as promessas, e de todas as nações da terra, Deus escolheu aquela nação, aquela foi escolhida por Deus. E Ele guardava toda a nação, cada membro. Nós somos, irmãos, descendentes de Israel. A igreja é a continuação espiritual da nação de Israel. Deus tem conosco uma aliança. Deus tem conosco uma aliança que não é só firmada em animais, como foi no passado, mas agora firmada no seu sangue. Portanto, queridos, não há outra aplicação deste salmo a não ser esta. Olhemos para os montes, levemos nossos olhos para os montes, mas agora não para os montes de Sião, mas para os montes do Calvário, onde nosso Salvador foi levantado por nós, e nós perguntamos: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem daquele que morreu por mim na cruz, que morreu por você na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita de Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar vivos e mortos? E é nele que nós confiamos, nele que nós colocamos a nossa esperança. É Ele quem guarda a nossa alma, é Ele que guarda a nossa vida, tanto pelo dia como pela noite, em todas as nossas situações. Dificuldades, elas virão, com certeza elas virão, mas o nosso socorro sempre estará presente, porque Deus estará conosco. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Ele não permitirá que Satanás ele quebre o nosso relacionamento com Deus. Mas como disse o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Nem anjos, nem vida, nem morte, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E que essa seja a sua esperança. Eu sei que você, muitas das vezes, nós passamos muitas dificuldades, a gente tem várias dificuldades durante o caminho, o nosso caminho cristão é muito difícil, a gente sabe, é um caminho muito difícil de percorrer, mas, assim como o salmista, que a gente também tem essas promessas gravadas em nossas mentes. Que a gente aprenda a colocar aquilo que a gente aprendeu dentro da palavra do Senhor em nossas vidas, com muita dificuldade. Muitas das vezes a gente quer ouvir várias e várias pessoas, conselhos e mais conselhos, e nós esquecemos da palavra de Deus em nossas vidas. Nós esquecemos que, diante dos perigos, diante das dificuldades, Deus ele vai ter sempre uma mensagem, uma palavra, que realmente irá nos confortar, irá nos encorajar durante todo o nosso caminho. O que nós vemos aqui, irmãos, o caminho do peregrino, é um caminho que é o nosso também. É um caminho que nós estamos na nossa, como eu disse, peregrinação celestial, buscando a nossa peregrinação celestial, e que nós encontramos essas dificuldades aqui, claro que não as mesmas situações, mas que nós encontramos as dificuldades. Mas essa mensagem foi para trazer, irmãos, à mente de vocês, que nós podemos confiar no socorro de Deus em todas as ocasiões. Diante das catástrofes que acontecem aqui nesse mundo, diante dos perigos que podem nos acontecer, nós podemos nos agarrar em uma pessoa. Deus que criou os céus, a terra e que governa
sobre todas as coisas. Que nessa noite, irmãos, a gente venha alegrar o nosso coração, que a gente venha cultuar a Deus de todo o coração e que a gente louve a Deus e eleve nossos olhos para os montes e dizer que o meu socorro ele vem do Senhor, que não somente Ele fez os céus e a terra, mas que deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Pessoal, que os irmãos venham estar refletindo sobre essa palavra também venha encontrar aconchego em seus corações, como encontrou no meu também. O texto, como eu disse, é bem pequeno, mas é um texto que traz muito conhecimento para nós, para a nossa vida, para a nossa carreira cristã, e que a gente venha confiar nesse mesmo Deus que protegeu e que levou os peregrinos até Jerusalém para cultuar, e ele irá nos levar também para a nossa Jerusalém celestial, que está nos esperando.